Atletas trans no esporte, inclusão ou injustiça? Justiça ou inclusão? Esse debate não é sobre estar certo, é sobre como equilibrar as duas coisas que parecem ser impossíveis de equilibrar. O esporte sempre foi sobre igualdade, mas o que é igualdade na verdade? Se um homem competir contra uma mulher, isso é justo? E se eu te disser que isso já está acontecendo? E esse é um dos temas mais polêmicos do mundo atual. Por isso, está no nosso canal Falando no Mundo. Seja bem-vindo ao nosso canal, é um prazer recebê-lo aqui e hoje o tema é esse, um debate honesto sobre atletas trans no esporte. De um lado a inclusão, de outro a justiça. O problema é que talvez você não consiga ter ao mesmo tempo essas duas situações. Um caso importante: após a puberdade masculina, o corpo desenvolve força, mais velocidade, mais densidade óssea. E isso não desaparece completamente. Basicamente a questão é, atletas trans, principalmente mulheres trans que estão competindo em categorias femininas, um lado de uma nova moeda vem aparecendo. Pois a inclusão, o ato de competir com a identidade de gênero, no esporte, não é algo só social, é um espaço pertencente que eles estão buscando. Mas, como atleta, galera, pensa aqui, e a equidade competitiva? Pensa comigo, a vantagem física muscular, a densidade óssea, as diferenças biológicas pós-puberdade são fatores muito grandes. É um dado indicador muito importante. As diferenças fisiológicas. Vamos pensar que na puberdade, a masculina, de 10 a 12%, o homem tem mais velocidade do que as mulheres. 30% a mais de força muscular. Maior capacidade pulmonar de respiração. Esse estudo foi citado pela British Journal, que trabalha com esportes e medicina. Então, esse indicador traz que a terapia hormonal que é feita pelos atletas trans realmente tenta equalizar, mas na maioria das vezes não desaparece completamente o efeito da terapia hormonal. Segundo outros estudos do Comitê Olímpico, a testosterona reduz significativamente, reduz muito, mas após 12 meses, a perda da força acontece, beleza, mas não totalmente. E o resultado, mesmo que tenha diminuído, muitas das vezes, na média das mulheres, ainda é maior a média dos atletas trans. Tá, a quantidade de trans, se a gente for pensar, é muito barulho, é muita polêmica para um número muito baixo. Nos Estados Unidos, na NCAA, dos Estados Unidos, trabalha aqui mais de 500 mil atletas tem nas universidades. Isso apenas 50 atletas se identificam como atletas trans. Ou seja, é um tema grande, com um impacto muito forte e com um número pequeno hoje de casos reais. Falando de casos reais, tem alguns casos bem famosos que eu vou trazer aqui se você não conhece. Temos a Lia Thomas, que competia no masculino, no ranking. Ela era ranking mediano, aqui está a foto dela. Ranking mediano como masculino. E no feminino ela virou campeã. Coincidência? Será? Bom, a Lia é nadadora dos Estados Unidos, primeira atleta trans a vencer um título nacional pela NCAA em 2022. Uma trajetória, ela competia no time masculino da universidade. Aqui vai ter um vídeo dela falando um pouquinho da trajetória dela numa entrevista que ela fez. E ela ganhou esse campeonato. Só que o marco histórico dela, ela foi campeã de 50 jardas, do livres. Foi a primeira trans a ter esse título. Mas, galera, a polêmica maior que gerou debate no mundo é que isso é inclusão, mas é justiça no esporte. Será que ela está competindo de igual para igual, mesmo com todo esse tratamento hormonal? Uma decisão importante é que foi proibido, agora foi proibido que atletas disputassem
esses tipos de esportes, principalmente nas categorias de natação, para quem faz o tratamento hormonal pós a puberdade. Então tem que fazer antes da puberdade. Só que isso perdeu no tribunal em 2024. Então é uma disputa jurídica, polêmica, de lados muito intensa. A gente não vem entrar no debate aqui, né? A gente não veio falar sobre competir na elite feminina, a gente não veio falar sobre isso. A gente realmente veio falar sobre esse debate global e essa equidade nos esportes. Será que realmente está tendo? E o ponto central da discussão, né, sobre o resumo da entrevista. Ela se diz que foi desafiada, né? Para ela foi muito gratificante, porque ela teve uma audiência global, ela ficou famosa no mundo inteiro. Quando ela fez o processo de transição, né, ela se tornou uma mulher realmente, se tornou feliz, verdadeira consigo mesma. Isso ela diz aqui nessa entrevista. Ela enfrentou depressão, pensamentos suicidas e pós-terapia hormonal trouxe a mudança física significativa para ela também, né, uma perda muscular, perda óssea, enfim. Ela reconhece essas dificuldades, mas diz que ser mulher trans, isso não ameaça o esporte feminino, na opinião dela. E que por ser minoria, né, ela ainda não tem essa grande ampliação perante todas as mulheres. E para ela assumir isso foi desbravador, porque ela se sente muito feliz pelo apoio que teve de alguns treinadores, né? A rejeição, ela diz aqui no vídeo, a rejeição foi muito pesada dentro do ciclo ali masculino, que ela treinava com os caras e agora ela está treinando com as mulheres, né? Mas que o círculo de apoio se manteve, teve respeito, e que essa transição para ela, realmente da identidade dela, foi a melhor coisa que podia acontecer na vida dela, e que ela tem paz hoje com ela mesma, né? Ela sem aquele sofrimento interno. E ela conclui a entrevista que valeu a pena e que hoje ela compete, né? Faz o que ela ama, que é natação, e diz que isso realmente foi muito interessante, né? Ela não pode mais competir até aquele momento, e os processos estão aí na justiça, estão aí, né, para serem debatidos. Então, uma história aí de uma das primeiras atletas trans a fazer um burburinho no mundo todo. Então, se tá rolando no mundo, tá rolando aqui no nosso canal. Bom, agora nós vamos para outra atleta, perdão. Então, a próxima atleta que nós vamos citar, que também fez um burburinho, é a Laurel Hubbard. A Laurel, ela aqui na foto, né, dá para ver, inclusive ela tem um case bem legal. Ela disputou as Olimpíadas, tá? Então tem aí algumas fotos dela também. A Laurel, quem é a Laurel? Né? Ela faz halterofilista, né? Ela é halterofilista da Nova Zelândia, primeira atleta trans a disputar as Olimpíadas, galera. Não sei se você lembra disso, mas foi a primeira atleta trans a disputar uma Olimpíada. Então, alguns dados importantes: ela é da Nova Zelândia, ela disputou a categoria 87 quilos, né, de halterofilismo. Ela fez a transição em 2012, com 35 anos. Então, ela teve a estreia feminina internacional em 2017. E a sua carreira esportiva, né, tem alguns marcos, mas é interessante que ela bateu o recorde júnior, né? Após o retorno em 2017, ela foi ouro, né, internacional. E aí começou o grande debate mundial. Ela foi prata também no mundial. E a superação dela vem em 2018, né, com uma grave lesão que ela teve. E ela retornou aí aos esportes e teve 2 ouros, né, já nos Jogos do Pacífico. Na Copa do Mundo também em Roma, ela disputou as Olimpíadas, né, como a gente está vendo, e foi a primeira atleta a disputar, seguiu, né, regras do COI, as regras hormonais do COI, e teve, né, essa questão desse legado que ela trouxe nesse debate de inclusão, justiça no esporte. Ela recebeu vários prêmios, né, de organizações por se destacar, né, por uma atleta, e ela acabou não ganhando na Olimpíada, acabou disputando tal, mas não ganhou. Mas o ponto maior dos resultados dela, que tornou símbolo de um debate global: inclusão, equidade, competitividade, direitos no esporte, né? Então ela trouxe todo esse burburinho também, né, como uma atleta de destaque que disputou até Olimpíadas. Vamos falar da última atleta que eu trouxe aqui para vocês, que é a Fallon Fox. Ela é de outro esporte também, ela é da área do boxe.
E no caso dela é algo que marca, galera, porque como ela fez também o processo de transição pós-puberdade, depois dos 15, acabou que ela, na luta de boxe, ela agrediu o crânio de uma outra atleta, de uma outra mulher, e isso muita gente atrelou essa força à massa muscular dela, mesmo tendo ali com as partes hormonais equalizadas para a luta, mas tem massa óssea que não tem como tirar, né? Então, muitos atrelam a esse trauma dessa outra atleta muito relacionado a este ponto, tá? Então, assim, ela é americana, né? A carreira dela começou em 2012, ela disputou 5 lutas, né, e uma derrota, 3 por nocaute. Ela fez a transição, né? Ela, né, no caso, quando era ele, foi da Marinha, né? Serviu no exército da Marinha. Ela fez a cirurgia em 2006 na Tailândia, que é algo bem interessante. Para quem não sabe, na Tailândia é o maior indicador de transição do mundo, porque lá é barato, então as pessoas vão para lá, fazem o processo de transição. Ela teve essa carreira do MMA, né? Foi uma estreia em 2012 com 2 vitórias por nocaute, que daí ela assumiu publicamente que ela era trans, lutou outras lutas e acabou se aposentando logo mais em 2014. Mas o ponto maior controverso do debate é o físico, né? E as críticas do pessoal, né? Do Dana White, da galera do MMA, criticou muito ela. E aí gerou também muitas polêmicas, né, no mundo do esporte. Porque a divergência sobre o impacto fisiológico da transição é muito pesado. Mas ela também tornou um símbolo do debate da inclusão, né? Ela é ativista também, ganhou várias premiações do Hall da Fama, LGBTQ+, história retratada em documentário também, ela teve a história dela retratada em um documentário. Mas o ponto maior aqui da Fallon não é só pelos resultados, né? Mas por abrir debates polêmicos, incluindo a questão da inclusão versus a justiça. Todas essas atletas têm processos dentro, né, das suas organizações do esporte debatendo isso. Então, o que a maioria, né, decidiu? Então, a questão internacional do Comitê Olímpico não tem uma única ideia sobre isso e ela liberou que cada esporte decida sua regra, né? A FIFA, por exemplo, hoje, as federações, né, da FIFA vem restringindo a participação, criando categorias específicas. Então, é um lado bem importante, né? A FIFA ela não abriu para atletas trans e realmente deixou para que eles escolhessem uma categoria específica. Não sei se vai rolar. A parte, né, das natações acabou proibindo após, né, aquela atleta trans ganhar campeonato, acabou proibindo e vem num processo judicial aí que vem se arrastando há anos. Então é um impacto de discussão global, né? E agora vem uma questão de argumentação aqui para vocês. Saúde mental desses atletas, a inclusão, né, social, direitos humanos, argumentos contra perda de equidade, competitividade, desmotivação das outras mulheres, possível injustiça nas competições. Então são dados importantes para a gente pensar, que também os atletas trans no geral representam de 5 a 1% da população mundial. Então é uma taxa muito pequena e isso traz um impacto muito grande, porque é um debate bem pesado. Aqui para vocês é tranquilo, porque a gente não está trabalhando política, não, a gente só está falando dados que aconteceram. Mas se você entra num debate político, isso tem muito pano para manga e é bem polêmico. Mas calma, isso não é sobre vantagem ou sobre pessoas, é sobre pessoas reais, realmente é sobre pessoas que querem competir, que querem de alguma forma aparecer. E a pergunta que incomoda e que a gente deixa no ar: se fosse a sua filha, se fosse alguém que você conhece, né, perdendo uma medalha, como você atuaria, agiria? O esporte feminino foi criado, gente, na época, muitos anos atrás, para ter uma equidade, por uma questão realmente de diferença física, que não tem como a gente tirar, é biológico, não tem como. Então, se ignorarmos isso, o que acontece com a competição? Quando tudo vira inclusão, nada mais é justo. Vocês concordam comigo? Quando tudo vira inclusão, nada mais é justo. Então a minha reflexão final é: talvez o problema não seja em quem está competindo, mas nas regras, né, que acompanham essa realidade atual. Isso é inclusão? Isso é injustiça?
comenta aí se isso é inclusão ou justiça. A pergunta não é fácil. A resposta também não. Se você não pode discordar, então não debata. A verdade incomoda, mas precisa ser dita. E esse debate que ninguém quer enfrentar, ele não é sobre esportes, é sobre limites e sobre justiça. E sobre o quanto a inclusão, será que é vantagem mesmo? Ou estamos destruindo alguns esportes para um debate que talvez nem precisaria ter? Ninguém fala sobre esse sentido na justiça, na questão. Será que isso é ideológico ou é um debate proibido? Né? Eu penso muito sobre isso. Eu, particularmente, num cenário atual, sou contra. Não contra as pessoas, mas a questão que as regras, né? A gente não pode ignorar uma realidade. O esporte feminino existe por um motivo biológico. Quando a gente finge que isso não existe, que não importa, a gente não está sendo justo, galera. A gente está sendo conivente com a situação, respeito todas as situações, mas a competição precisa ser justa, é isso. Então, para mim, no momento atual hoje, né, agora, eu presto muita atenção nisso. Se a medicina provar que realmente, cientificamente, existe uma igualdade total de desempenho, eu não teria problema nenhum em achar, legal, dá para competir atleta trans normal. Mas enquanto não há isso e a ciência mostra que há uma diferença gritante, e a gente viu aqui, não dá para fingir, galera, não dá, né? Não dá para fingir isso. Se você concorda ou discorda, comenta aqui pra gente, coloque seu argumento, nada de mimimi, galera, comenta aqui argumentos plausíveis. Eu sou contra atualmente, acho que realmente essa mistura não é saudável para o esporte, é uma discussão que não tem fim, mas se a ciência provar que realmente dá para competir, eu sou a favor. Beleza, galera? Tá falando no mundo, tá falando aqui no nosso canal. Abraço, galera. Bora pro próximo.